Se apresenta aí de novo aí. Infelizmente deu esses problemas técnicos aí. Meu nome é Felipe. Não sou estudioso como o nosso teólogo Jânio, mas sou um mero estudador. Mas é uma honra estar aqui com você. Honra minha, você, meu amigo. Você aprendi bastante hoje. Eu acho que vai ser um aprendizado muito para a gente, para o pessoal que está nessa live. E, antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Eu acho que aqui é a primeira live que eu estou fazendo, e a primeira live que vou direcionar para o canal. Aí já é um grande privilégio você ter aceitado. Muito obrigado, eu agradeço a honra. É uma honra. E aí, a gente vai começar fazendo uma oração em breve, e a gente dá honra ao de casa, né? Ao convidado. Faça a oração, faça a honra aí. Obrigado. Live, que tudo aconteça para a honra e a glória de Deus. Então vamos orar. Feche seus olhos, com sua cabeça e assim oremos. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Primeiramente para pedir discernimento, sabedoria e tudo aquilo que nós viemos falar, dizer, seja direcionado pela Tua vontade. E que venha esclarecer e tocar corações de pessoas que estão ouvindo. Que eu possa trazer também pessoas que precisam ouvir coisas que vão ser ditas aqui. E coisas que vão ser lançadas também no canal do Jânio. Que pessoas possam ir lá, ver e ser tocadas. E pedimos a Tua presença aqui, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E aí, pessoal, eu convidei o Macário para essa live. A gente tem o propósito de falar sobre falsas conversões. E depois, pela graça de Deus, na humildade, a gente revelar o que as Escrituras têm, e ela fala sobre a verdadeira conversão. Há muitos entendimentos errados e há muitas conversões falsas dentro da igreja. E muito por causa disso, de falsas ideias, falsos ensinamentos que têm se dado. Por isso que a gente vai querer desenvolver nessa live o que é conversão e o que não é conversão, para que nós tenhamos certamente uma base bíblica para entendermos o caminho para seguirmos até o céu, um guia seguro. Essa live, Macário, foi muito influenciada por esse livro aqui. É o Guia Seguro para o Céu. Esse livro fala sobre conversão. Esse livro, para ter ideia, é um dos melhores livros que eu li sobre conversão. A primeira edição dele foi em 1671. Aí influenciou muitas vidas, como John Bunyan, Charles Spurgeon e vários outros pregadores. Esse livro é um livro muito ótimo para você entender. Se você tem um dinheirinho, compra esse livro, investe nele, vale a pena. Ele fala sobre falsas conversões, ele dá uma base bíblica que você chega até um certo ponto que você pergunta se você é crente. Você pergunta se é convertido. Porque ele dá essa definição. E a primeira definição que ele dá, Macário, é justamente que ele fala que conversão não é professar cristianismo. Porque muitas vezes as pessoas professam a sua vida, a conversão, mas não são verdadeiramente convertidos, não foram transformados. Ele fala que conversão não é professar o cristianismo. Ele faz algumas menções de Laodiceia, e Laodiceia ele era uma das maiores igrejas. E se poderia dizer, qual igreja igual a Laodiceia poderia dizer, eu sou convertido? Mas, como lemos lá em Apocalipse, vemos que Laodiceia não era convertida, não era transformada. E hoje, nosso meio tem sido prejudicado pelo tal famoso apelo. E aqui que entra uma certa polêmica na questão do apelo. O apelo, ele surgiu recentemente. O apelo, se a gente for estudar a história do cristianismo, a gente não vai encontrar o apelo na história do cristianismo. Só em 1800 a gente vai falar sobre esse negócio chamado apelo. E ainda foi apenas uma conversa depois do culto.
E depois disso fizeram o Banco dos Ansiosos. E Charles Fino, um dos grandes precursores do apelo, ele depois disso ele fez o chamado, foi isso, o Banco dos Ansiosos. E as pessoas que eram tocadas pelas pregações iam para aquele banco, e depois do culto, o pastor ia lá, conversava com aquelas pessoas e falava do Evangelho. Aí, o que aconteceu? Pregadores viam que as pessoas começaram a adorar os números, adorar a quantidade de pessoas que ia lá na frente. Se o culto era medido pela quantidade de pessoas que iam lá para frente. Por exemplo, se o Banco dos Ansiosos tivesse 5 pessoas e o outro tivesse 10 pessoas, o culto da semana passada foi melhor porque teve 10 pessoas. O que aconteceu? Foi uma desgraça daí por diante. As pessoas começaram a métodos e técnicas para trazer pessoas se converter. Eles começaram a dizer que era por uma causa nobre, uma causa boa. Mas, na verdade, isso prejudicou muito o crescimento da igreja, já que as pessoas não olharam mais para a qualidade e sim para a quantidade de pessoas que se convertiam. Isso que aconteceu. Muitas pessoas não eram convertidas verdadeiramente, mas faziam parte da igreja. É o que Jesus diz aos fariseus, que faziam as pessoas 2 vezes filho do diabo, filho do inferno. Porque as pessoas estavam na igreja, mas não buscavam arrependimento, justamente por pensar que já tinham alcançado. Mas, na verdade, elas não alcançaram a salvação. E eu já repasso para você, para eu não estender, que eu falo muito, o que você acha sobre isso, né? Sobre, muitas vezes, as pessoas professam o cristianismo, mas não são convertidas verdadeiramente. Eu passo para você. Realmente, para mim, essa questão do apelo é algo muito complicado que foi aderido por nossas igrejas e se a nossa conversão está se resumindo a um simples levantar de mão, e vai muito além disso. A conversão vai muito além disso. A gente vê que as igrejas estão inchando, está faltando qualidade e estão focando em quantidade. O erro está aí. O erro está aí. É onde vejo, nós estamos vendo muitas igrejas doentes por conta disso. Igrejas estão doentes, crentes frios. E nesses últimos dias isso é um perigo. Nesses últimos dias isso é um perigo. Estamos vendo que a volta de Cristo está muito próxima. Cristo já está às portas. E vemos que nesses últimos dias vemos igrejas frias, doentes, por procurar quantidade. Isso é um defeito muito grande. Muito grande. A gente sabe também que... Deixa eu ajeitar o fone aqui que tá caindo. A gente vê também que a conversão não está simplesmente na comoção. Porque vemos que alguns pregadores são apresentadores. Não estão ali para pregar. Verdade. São simplesmente animadores de palco. São animadores de palco. E existem pessoas que se comovem muito fácil. E naquela hora, daquela comoção, levantam a mão, mas não estão de coração contrito. Simplesmente levantaram a mão na hora da emoção e disse, sou cristão. Mas não está de coração contrito. Não houve aquele agir do Espírito Santo. E essa questão do agir do Espírito Santo já é um gatilho para os próximos tópicos que vão vir nessa live. Deixando a minha posição aqui sobre conversão, o apelo, eu não sou contra o apelo, já que é bem inserido na nossa cultura. Mas eu sou contra não esclarecer que isso é um simbolismo. É apenas um simbolismo. É um simbolismo. E a verdadeira conversão, como você vai olhar na Bíblia, Jesus manda calcular se a gente pode construir uma casa. Ele fala de uma parábola do homem que pode construir a sua casa, se ele tem recurso para construir ela. Ela fala sobre aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino do céu. Ele fala sobre o rei, que ele calcula primeiro, antes de entrar numa guerra. O cristianismo é uma coisa que é toda a nossa vida. É toda a nossa vida. E isso necessita uma entrega totalmente. Isso a gente calcula se dá ou não dá para a gente seguir o cristianismo. Por isso é um custo muito alto para fazer tão rápido. E a conversão, como a gente vai ver na parábola da semeadura, a própria parábola da
da semeadura? Ele joga a semente. E a semente, ele diz que depois de alguns dias nasce. Aí ele fala sobre espinhos, pedras e uns que dão bons frutos. Mas olha o interessante. A semente não é de um dia para o outro. O cara quer pregar hoje, já colher amanhã. Mas quando nós pregamos, nós jogamos a semente. Paulo fala muito bem que ele plantou, Apolo regou, mas que é um crescimento, entendeu? Em Deus. A gente planta, a gente prega, a gente evangeliza. Mas quem dá o crescimento, de fato, é Deus. Por isso, às vezes é processo, às vezes demora. Às vezes é rápido com algumas pessoas, mas em outras pessoas é uma grande obra, que fica demorando aos poucos até aquele coração de pedra se quebrar. E o que hoje se torna, que você bem falou, um negócio de emoção. Levantar a mão, uma coisa rápida. Uma coisa que as pessoas não calculam. Muitas vezes, as pessoas dizem, poxa, eu fui porque o pregador chegou em mim e me levou lá para frente. Tem essas técnicas, né? Chamar a pessoa para orar e daí empurrar a pessoa para aceitar Jesus. E, na verdade, até esse termo, aceitar Jesus, é errado. Porque quem está em pecado é a gente, quem desviou do caminho através de Adão foi nós. A pergunta certa é se Deus vai nos aceitar, né? E, na verdade, essa deveria ser a definição certa, né? Aceitar Jesus como Supremo e Senhor de nossas almas. Eu passo para você aí, se quiser dizer mais alguma coisa. E essa questão aí do Jesus nos aceitar é perfeito, porque até as nossas boas ações e nossas intenções são manchadas de pecado. O pecado está enraizado em todos nós. Essa questão de querer aceitar, essa frase, aceitar Jesus, está muito fora de contexto. Muito fora de contexto. Cristo que tem que nos aceitar. Cristo tem que nos aceitar. Por sua misericórdia, Cristo tem que nos aceitar. Porque a gente não tem nada. A gente não tem nada. Tem que saber alguma coisa se tiver Cristo. Não tem como aceitar Cristo. Ele tem que nos aceitar. Isso é algo muito fora de contexto, digamos assim. Tem um personagem muito conhecido, Naamã. Naamã, ele tem uma história bem interessante no momento que o seu servo vem falar com ele. Olha, o profeta pediu alguma coisa tão fácil, Eliseu pediu uma coisa tão fácil, que é mergulhar no Jordão, 7 vezes. Aí Naamã, ele fala sobre a sua visão. Ele fala assim, olha, eu pensei que o profeta colocaria a mão sobre mim e eu seria curado. Mas só o que acontece com essa visão de Naamã, a visão que muitas pessoas têm. As pessoas querem Deus, as pessoas querem Cristo, mas não querem abandonar os seus ídolos e os seus pecados. E conversão, ela começa isso, renunciando, arrependendo dos nossos pecados e quebrando o nosso eu, o nosso orgulho, e lançarmos diante de Cristo. Nos apegarmos a Ele. Por isso, Naamã, ele queria um milagre, mas não queria o Deus do milagre. É isso que essa geração quer. Ela quer as coisas que o cristianismo oferece, mas ela não quer o Deus do cristianismo. Ela não quer que Deus esteja lá, entendeu? Tem uma frase que fala que muitos querem ir para o céu, mas não querem que Deus esteja lá. É isso que essa geração ela quer. Por isso, quando é confrontada a questão do pecado, doutrina, elas fogem. Entendeu, amigo? E essa questão, a gente tinha até conversado através daquela, lá no WhatsApp, tinha até falado sobre isso com você. Foi. Estamos vivendo uma geração muito fria, onde a comoção está sendo o ápice. A gente não vê aquele verdadeiro operar do Espírito Santo. Vemos sim em alguns jovens, mas a maioria, podemos dizer uma grande maioria, está trilhando por um caminho de emoção, onde um culto está sendo tomado justamente por louvores emotivos e mínimo de palavra, mínimo de intimidade com Deus. O momento de culto está sendo somente ir a reuniões, chegar lá, desligar as luzes, aquilo tudo escuro, começar a cantar e aquele momento de comoção, chorar e acaba ali. Simplesmente acaba ali. Quando saem dali, suas vidas voltam àquelas rotinas normais. Não há aquele quebrantamento, não há mudança de vida,
não há frutos do Espírito, como fala lá em Gálatas. Não existem os frutos do Espírito. Então são os crentes frios e fracos. Essa geração está sendo uma geração, não vou dizer todos, vamos generalizar, né? E temos jovens de Deus, temos jovens que estão de pé, segurando a barra, mas existe uma parte dos jovens que estão tirando por esse caminho. E tem um versículo lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, que ele fala sobre: me professam com sua boca, mas seus corações estão longe de mim. E esse é o ponto, né? As pessoas elas professam a Deus, mas infelizmente seus corações estão longe de Deus, estão longe dos seus caminhos, estão longe dos seus propósitos. Em outras palavras, até essa questão, hoje teve culto aí, não foi? A quantidade de pessoas que vão e a quantidade de pessoas que se dedicam ao culto, a buscar a Deus, certamente é por causa que existem essas falsas conversões. Porque se eu amo a Deus, eu amo o que Ele ama. Entendeu? E esse é o grande problema. As pessoas não amam evangelismo, ir para o culto de doutrina, porque elas não amam a Deus verdadeiramente. Porque se eu amo a Deus, eu amo aquilo que Ele ama. Eu professo, mas o meu coração, assim falando, está longe de Deus. É isso que está acontecendo com várias pessoas. A gente pode colocar todas as pessoas nesse grupo, mas ainda bem que tem se levantado pessoas que são temente a Deus, que se esforçam para crescer. Também pode falar. E é como a gente tinha conversado até no WhatsApp também. E as igrejas estão sofrendo por isso. Alguns não são comprometidos. Temos crentes descomprometidos, descompromissados com a obra, que realmente não tiveram aquele verdadeiro encontro com Cristo. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você sente prazer em estar no templo. Você sente prazer em estar ali em comunhão com seus irmãos. Você sente prazer em estar ali cultuando, ouvindo alguém ministrando a palavra, os louvores, você está lá louvando a Deus, realmente louvando a Deus. Mas hoje vemos cristãos que vamos puxar para um dia domingo, que é um dia que muitos vão à igreja. Existem crentes que nem no dia de domingo estão querendo ir à igreja. Simplesmente preferem ver Faustão, preferem estar assistindo Faustão, o jogo que vai ter, um filme, uma série, ou se tiver qualquer uma festa, preferem ir para a festa e tiram a prioridade de quem deveria ter a prioridade, que é justamente Deus. Aquela frase que Deus tem que ser o centro, está sendo esquecida isso na mente de muitos cristãos. Isso é um erro. Aproveitando para falar de alguns versículos que falam sobre assim: creia no Senhor e será salvo, arrependei-vos e crede no Senhor. Muitas pessoas têm usado a definição de crer secular, a definição de secular, não a definição bíblica, o que é crer. Elas estão usando como crer na pessoa. Você crê em Jesus? Aí a pessoa, sim, eu creio que ele existiu. Eu creio que a obra dele fez isso. Mas o crer na Bíblia, ela fala sobre crer em Cristo, logicamente na pessoa, mas crer no que Cristo fala. Na construção, como teólogo aqui, entrar um pouquinho, as pessoas têm e crer que existiu Cristo histórico. Entendeu? Até ateus bem grandes aqui no Brasil, eles defendem isso, que o Cristo histórico existiu. E muitas religiões, como o budismo, vê que Cristo existiu, vê ele como alguém superior. O islamismo acredita que Deus existiu, vê ele como um profeta. A grande indagação a grande pergunta não é se Cristo existiu, é se de fato ele era o Messias, de fato ele era o Filho de Deus. E como a gente fala assim, crer no Senhor é crer no que ele fala. E a partir do momento, tem diferença isso? Tem. Porque a partir do momento que nós cremos no que ele fala, isso requer renúncia de nossos prazeres, renúncia de nossas vontades, nos apegar a ele, lançar os nossos pecados na cruz do Calvário, nos arrepender, nos aproximar dele, buscarmos agradar a ele. Isso tem uma diferença fundamental, amigo. Realmente.
E a questão do crer vem também absorver sua palavra. Vem também de colocar sua palavra no coração. Acho que João fala, lá em João fala que... Cristo fala, né? Em João, no livro de João, que se alguém que o ama, se alguém o ama, ele guardará a sua palavra e ele, o Pai, o amará e viverão nele. E nele farão morada. Verdade. Não tem nem mais o que dizer. Não tem nem mais o que dizer. Essa definição foi ótima. Como você bem falou aí e explicou. Bora pro segundo ponto ou ainda quer falar mais sobre isso? Vamos embora. Sei que manda. A gente também vai falar aqui que conversão não é se batizar. Porque muitas pessoas, elas, infelizmente, elas são batizadas. Você pode ser batizada, é isso que a gente quer dizer. Você pode ser batizada e não ter nascido de novo. Você pode ter batizado, mas, infelizmente, meu amigo, você ainda não é convertido. Como Ananias, Safira, Simão Mago, eles foram batizados. Mas, contudo, no entanto, eles não foram transformados verdadeiramente. Foram, na verdade, falsas conversões. E muitas pessoas se agarram a isso, né? Por isso que a gente está querendo dizer que isso não é o suficiente para dizer que você é convertido ou não. É importante fazer isso, lógico, né? É importante você, que através disso, é um sacramento, que você entra na comunhão com os amados irmãos, né? E através do batismo, que você faz matar o velho homem e nascer um novo homem em Cristo Jesus. Mas, como o Lutero bem disse, que ele tem uma frase que fala que achava que o seu pecado tinha morrido quando ele se batizou, mas o miserável sabia nadar. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado, porque o pecado é traiçoeiro. É uma brechinha para acabar com toda a sua vida. Por isso, verdade, as pessoas se agarram a isso. Eu sou batizado. Eu já me batizei, já fiz essa profissão de fé, eu já sou regenerado. O que tu tem a falar sobre isso? E só para complementar o que você falou aí, você citou alguns personagens bíblicos, e creio que para eles, e hoje para muitos, o batismo está sendo apenas um momento. O momento que você chegou lá, nas águas, numa piscina, num rio, numa praia, um montante de água, algum líder na sua igreja, presbítero, pastor, simplesmente mergulhou você se molhou, subiu. Para muitas pessoas, o batismo está sendo isso. Sequer sabem qual é o motivo do batismo, o que é o batismo, qual é a essência do batismo. Simplesmente chegam lá e querem batizar. E muitas vezes nem querem, porque dizem que vão receber uma responsabilidade a mais na igreja. É uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade grande é a partir do momento que você se diz salvo, você diz cristão, você se converte, tem a verdadeira confissão. Isso sim é uma responsabilidade. O batismo é só um complemento. É um complemento, você quer ter comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos. É como você disse, é o santo sacramento, é um sacramento. A responsabilidade em si está em ser cristão. Uma grande prova que uma pessoa foi transformada, na minha visão cristã, é que ela continua no processo de se arrepender dos seus pecados e se aproximar de Cristo. Por exemplo, lá em Filipenses fala que aquele que começou a boa obra terminará. É um processo. Cada dia mais a gente vem crescendo. Hebreus fala que para deixar de ser meninos, dado ao leite, e nos aproximar, porque nós vamos crescendo na fé. Através desse crescimento na fé, a gente vai realmente mais sólido, mais conhecimento da palavra de Deus. E isso é a maior prova que alguém é convertido. Porque a pessoa faz o quê? Simplesmente, ela professa, depois se batiza, e depois não faz mais nada. Esquece que a conversão é um processo. Todo dia você está melhorando. Melhorando não, nascendo de novo. Você sempre está se aproximando de Deus. Você tem esse novo nascimento que foi acontecido pelo Espírito Santo. Ele vem cada dia mais e experimentando de Deus, usufruindo de Deus. Você se arrepende mais, você acha mais pecador, você se acha mais miserável, você se acha mais dependente de Deus, você acha mais que necessita dele. É um crescimento. É um crescimento. Pode ir. Realmente.
alguma coisa a acrescentar aí, pode falar. Realmente, quem sabe realmente o que é o batismo, ele sente prazer. Pra mim, minha noiva tá aqui na live, sabe? A Santa Ceia, pra mim, é um culto magnífico. Eu fico esperando todo mês para chegar a Santa Ceia, que pra mim é lindo. É lindo. Você tá lá. Sim que é um simbolismo, mas você tá lá tendo parte do corpo de Cristo naquele momento, lembrando o sacrifício dele. Ele morreu por nós. É muito lindo, é muito gostoso estar participando desse momento, tendo ciência do que aquilo é. Realmente é muito lindo. É um momento que, se você realmente sabe o que é, você tem ciência que aquilo ali é comunhão com seus irmãos e que Cristo morreu por você. Você está tendo parte do corpo dele. E tem aquela questão também. Você está com a sua mente limpa. Não adianta você tomar a ceia e estar com a mente toda suja, a vida toda suja. Isso aí vem para a sua própria condenação. Isso é bíblico, vem para a sua própria condenação. Mas você estando com a sua consciência limpa e participar daquele momento é majestoso. E foi até bom você ter colocado lembrar da ceia. Porque a ceia, ela fala sobre examinarmos antes de tomá-la. E muitas vezes as pessoas escutam do evangelista assim: olha, escreve na tua Bíblia o dia da tua conversão. A pessoa tal data. E toda vez que você se sentir duvidoso se é convertido ou não, você vai olhar aquela data e você depois repreende e volta, né? O grande problema é que, e esse é o questionamento dessa live, é se de fato somos convertidos, humildemente falando. E Paulo, lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 13, versículo 5, ele fala: examinai-vos se estáis na fé. E essa live, ela tem com esse objetivo, tipo, a gente examinar se de fato a gente está na fé, se de fato a gente está no caminho certo, se de fato que isso foi de boca para fora, se a gente só apenas se batizou. Esse é o objetivo dessa live. Saber que a gente tem que examinar se a gente está verdadeiramente na fé, se a gente está caminhando verdadeiramente para o braço do nosso Salvador. Amém? Amém. Tem alguma coisa a acrescentar ou a gente pode pular para o... Vamos passar para o terceiro? Bora passar pelo terceiro, que é conversão não se fundamenta na justiça moral. Quer começar? Eu vi no livro falando sobre Paulo. E Paulo realmente é um exemplo brilhante que temos sobre justiça moral. Paulo, antes de ser uma pessoa que teve um encontro com Deus, antes do encontro com Deus, Paulo era um exemplar cidadão. Ele era um exemplar cidadão. Mas isso não foi suficiente. Isso indica que não adianta só também nossas obras. Não é querendo citar religiões, temos religiões que focam muito em obras. Você tem que ser reto perante a lei, suas obras têm que ser limpas, tem que ter obras, mas isso não é suficiente. A própria Bíblia fala que as obras sem fé são vãs. Verdade. Não existe isso de só obras, ou está perante a lei certo, você é salvo, não. Tem todo um porquê por trás disso. Como tu colocou bem, Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 6, fala que Paulo era irrepreensível na lei. Um homem que era irrepreensível. E lá em Lucas 18, ele fala sobre a história do publicano e o fariseu. Lucas 18, 11, por diante. Que o fariseu, ele começa a orar, né, dizendo: olha, cara, eu jejuo, eu dou esmola, eu faço longas orações, e o publicano simplesmente ele fala: compadecia de mim, Senhor, que sou pecador. Em outras palavras, ó Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O fariseu disse muitas palavras, bonitas palavras, mas o versículo fala que a graça desceu na vida do nosso amigo publicano. A graça desceu sobre ele, não sobre a vida do fariseu. Veja bem, eu posso frequentar a igreja
E por isso que a gente tem que ser cuidadoso nisso. É importante a gente frequentar a igreja, nos aproximarmos, mas entendermos que obra não salva ninguém. O que salva é a fé em Cristo Jesus. É uma fé que deposita nele a nossa esperança. As obras que nós fazemos é consequência de estarmos na videira que é Cristo. Como nós estamos na videira que é Cristo, produzimos frutos naturalmente. Por isso que Tiago vai falar, sem obras, a fé é morta. Por isso que a obra ela se manifesta através de uma fé genuína. Como nós temos uma fé genuína, nós produzimos boas obras. Mas muitas pessoas eram como os fariseus. Irrepreensível, e hoje são como os fariseus. Irrepreensível, oram, jejuam, têm longas orações, mas infelizmente não conheceram a Deus. Não se aproximaram de Deus. Pode. Deixa com você agora lá. Você falou em frutos, que, na verdade, o que são frutos? Frutos é simplesmente o desenvolver de um caráter cristão. Certo? É simplesmente o desenvolver de um caráter cristão pela manifestação, digamos que, do Espírito Santo. Se o Espírito Santo se manifesta em você, você tem um caráter cristão. Tendo um caráter cristão, todos aqueles frutos que são citados em Gálatas, eles estão letrados em você. Eles estão enraigados em você. Você se esforça para que aquilo aconteça. E o Espírito Santo está ali dentro de você para que aquilo aconteça. Frutos do Espírito são, digamos que, coisas que vão fluir se tivermos o Espírito Santo dentro de nós. Verdade. Verdade, amigo. E já pegando o gancho dessa fundamento, justiça moral, a gente pode falar sobre educação. Muitas vezes, eu nasci, não se pode se dizer berço evangélico, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas a gente nasceu já numa congregação, já congregando, já... Verdade. Aí, a conversão não é receber uma boa educação ou decorar versículos. Eu posso ter recebido uma boa educação. Isso é muito importante para a formação de caráter de qualquer ser humano. Eu recebi uma boa educação. Mas isso não significa que eu sou transformado. Veja bem, eu posso ter recebido ensinamentos e ter conhecimento sobre várias doutrinas da igreja. Mas, infelizmente, eu não apliquei. Não apliquei na minha vida. Eu só apenas tenho conhecimento. Ela não foi aplicada na minha vida. Por isso, conversão não quer dizer que se eu decorar versículos, se eu decorar alguns capítulos, você salvo, você receber uma boa educação dos pais, receber uma boa educação da mãe, como Paulo fala que Timóteo recebeu da sua avó Lode, da sua mãe Eunice. Assim a gente também recebe boa educação, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento cristão. Assim, houve um momento em nossas vidas, com certeza, que a gente teve que tomar aquela decisão, né? Eu vou a Cristo. Certamente eu acho que aconteceu isso na sua vida. Porque a gente tem assim no berço evangélico, mas teve um momento que a gente teve que tomar essa decisão. Fala mais aí sobre como aconteceu aí na sua vida. Justamente. Geralmente, quem nasce em berço evangélico, uma parte da sua vida você vive no automático. Você vive naquele automático. Você vai à igreja desde pequeno, você cria aquela rotina de ir à igreja. Vai para os cultos porque os pais vai. Justamente. Você está indo porque você está seguindo alguém. Você está seguindo seus pais. Seus pais estão indo, você está indo também. Vou para a igreja, vou orar, eu oro. Aí da igreja está lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia. Se é muitos versículos que estão ali, eu sei os versículos, mas não entendo os versículos. Simplesmente eu tenho eles decorados. Mas você vai vivendo por alguns tempos naquilo, no automático. Mas Deus, por sua misericórdia, chega uma hora que a gente começa a entender o que é ser cristão. Você cria uma necessidade de ter uma intimidade com Deus. Você cria uma necessidade de realmente trilhar aquele caminho por sua vontade, não pelo automático. Você vai à igreja agora, você vai a Deus agora, você cria intimidade com Deus agora por questão de necessidade, você necessita aquilo. Sua alma está ansiando por aquilo e não mais por aquilo automático. E esse automático, justamente, esse automático, porque vemos que tem aquela frase, filho de pastorzinho
filho de pastor, pastorzinho é. Não é. Acho que tu sofre mais pressão com isso, né, bicho? É verdade, é verdade. Filho de pastor, pastorzinho é. Não é. Não é. A vida do pastor é a vida do pastor. A vida do filho é a vida do filho. A intimidade do pastor com Deus é a intimidade do pastor. A intimidade do seu filho é a intimidade do seu filho. A intimidade que seu pai tem com Deus pode ser totalmente diferente da intimidade que você tem com Deus. Porque a salvação é individual. Minha salvação não depende do pai. Sua salvação depende do seu pai. Ninguém. Depende apenas do Espírito Santo. E Deus lhe escolher, claro. Isso vem, creio eu, eleição. Mas isso não depende de ninguém externo. Entendeu? Digo homens. Não depende de homens externos. Isso não está... como posso dizer? Isso não está no patamar de homens externos. Acho que minha internet travou aqui. Travou, foi? Demorando chegando. Não, voltou. Pode continuar. E é isso. Meu pensamento sobre essa parte de salvação individual. Tem um personagem na história que eu gosto muito, é John Wesley. A história dele é bonita, porque é alguém perdido dentro de casa. Ele sempre foi nas igrejas da Inglaterra, sempre o seu pai foi ministro, e a sua mãe era boa ensinadora da palavra, seus irmãos deram também a ministros, mas ele fala muito sobre o desenvolvimento dele na questão pessoal de alcançar a salvação. Ele fazia boas obras, ele fala que dava esmola, ele ajudava as órfãs e as viúvas, ajudando. Ele visitava a prisão, fazia boas obras, pregava na congregação muitas vezes. Mas, contudo, ele não se considerava um homem salvo. Ele não considerava um homem já alcançado pela graça de Deus. Havia uma grande perturbação na sua alma. De tal forma que ele se candidatou a missionário. Aí, em uma dessas viagens missionárias, o barco começou a entrar quase em naufrágio. E havia algumas pessoas que, diante do naufrágio, elas cantavam hino. E aí elas estavam com uma paz tão grande que incomodou ele. Ele disse, como essas pessoas estão com paz no meio a esse naufrágio? Aí começou, depois daquele naufrágio, perguntou a aquelas pessoas por que elas estavam com tanta paz, né? Elas disseram pela segurança que elas tinham em Deus. Vê bem, a conversão, ela traz uma segurança em Deus. Ele não tinha essa experiência, essa tranquilidade de repousar em Deus. Porque seu coração ainda estava inquieto e dizia, não é convertido ainda. Mesmo estando na igreja, mesmo frequentando, dando esmola, fazendo boas obras, como a gente falou, mas ele ainda não foi alcançado. Aí, no desenvolver da sua história, ele teve um encontro com Deus, ao ler lá em Romanos, e para o que Lutero falou sobre fé. Ele viu que o justo viverá pela fé. Através desse versículo, ele entendeu, não através daquelas obras que ele fez, mas através da verdadeira fé que ele alcançava a salvação. Diante disso, depois desse entendimento, seu coração mudou, se transformou. E cada das suas pregações era voltada a repreender o pecado e pregar sobre a fé. E ele achava que os púlpitos na Inglaterra estavam mortos. Infelizmente, tem muitos púlpitos mortos. E ele foi proibido de pregar em muitos lugares por causa disso. E muitas pessoas, como diz, o evangelho não está sendo pregado. A gente pode falar sobre conversão, mas a gente tem que pegar na origem. Porque as pessoas não estão pregando mais o evangelho. Então, tem algumas pessoas, não posso dizer todo mundo, mas infelizmente isso tem acontecido. As pessoas pregam prosperidade, emoção, e outras coisas, e esquecem de pregar o evangelho. O que é o evangelho? É arrependimento. Se eu perguntar ao pessoal aqui da live, qual foi a última vez que ele ouviu uma pregação sobre pecado? Eu não me lembro sobre pecado, cara. Sinceramente. Eu mesmo lembro. Agora na mente não vem no sobre pecado, mas se eu perguntar prosperidade, meu amigo, o que mais vem na minha cabeça é isso. Aí, o grande problema é esse, que não estão pregando o evangelho. Entender também, como eu citei aqui a vida de John Wesley,
Você vê que não se fundamenta na justiça, ele recebeu uma boa educação, mas ainda não era transformado. Mas ele foi transformado e tem um encontro com a sua vida. Isso também acontece na sua. Você que ainda não foi alcançado por esse evangelho. Tem alguma coisa mais a acrescentar aí? E você falou sobre púlpitos mortos. Eu estava dando uma pesquisada até sobre isso, acho que uma semana atrás. Casos de pastores que simulavam curas ou, pelo incrível que pareça, um absurdo, eles faziam obras satânicas dentro da igreja. Eles iam para... A gente sabe que na África a questão de satanismo é muito forte. A questão de macumba na África, feitiçaria, magia negra, é muito mais forte do que aqui. O agido maligno lá é muito forte. É um lugar muito difícil de ser evangelizado. E pastores brasileiros, pelo incrível que pareça, pastores brasileiros saíram daqui, se consagravam lá ao demônio, para que recebessem poderes sobrenaturais e concretizassem curas em pessoas que realmente naquele momento se sentiam curadas, mas sabe que o demônio não dá nada, pelo contrário, ele tira. Coisas vinham por consequências depois, a gente sabe disso, que consequências viriam depois. Mas o foco é que pastores saiam daqui, iam para a África, países dali da mediação africana, se consagravam ao demônio, tomavam sangue, faziam rituais para que recebessem poderes sobrenaturais, magia negra, e concretizassem maravilhas, segundo eles, aqui. Isso é uma realidade que eu não conhecia. Eu não conhecia essa realidade. Infelizmente, né? Mas isso é real. Isso é real e está acontecendo em nossos meios. Muitos missionários, eles fogem, né? Eles não aguentam essa pressão e fogem. Infelizmente. Justamente. E eu conheci casos, quando eu estava em São Lourenço, estava em São Lourenço, tomando conta da igreja lá, de um rapaz que ele simulava, em uma igreja muito conhecida, não vou citar nomes porque é antiético, mas uma igreja muito conhecida por trazer prosperidade e cura. Ele era um dos rapazes responsáveis para fingir de enfermo ou de cadeirante, e quando o bispo tocasse nele, fizesse aquela oração fervorosa, ele iria ou dizer que estava curado, pular, fazer alguma coisa, ou levantar da cadeira de rodas. E ele recebia por isso. Comércio. A igreja está virando um comércio. E só estão visando agora também dinheiro. Por isso que temos tantos púlpitos frios. Muita manipulação em cima disso, infelizmente. Deus tenha piedade e misericórdia para que a gente volte de fato ao Evangelho. Mas, se eu não me engano, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo aconselha a Timóteo a se esforçar. Esse aconselhamento aqui, né? Sempre vai haver falsos profetas, sempre vai haver heresias, igrejas que não pregam o Evangelho. Qual a nossa função, qual é o nosso papel? Nos aproximar de Deus, nos aproximar das Escrituras, porque lá nós achamos e encontramos a Deus, buscarmos, crescermos na graça e no conhecimento. Para, através disso, a gente estamos preparados para corrigir, para repreender, para exortar os nossos irmãos nessa caminhada, né? Paulo aí fala que chegará um tempo que surgirão falsos mestres e terão comichões no ouvido. A verdade incomodará tanto, a verdade do cristianismo incomoda tanto esses homens. Eles têm que fazer alguma coisa. Eles não aceitam ouvir o Evangelho. Eles dizem, peraí, eu vou manipular, eu vou mentir, eu vou enganar. Porque é insuportável ouvir o Evangelho. Insuportável nos termos uma experiência com Deus. Por isso que ele diz, não, deixa isso para lá, como você bem falou. Feitiçaria e assim por diante, magia negra. E as pessoas se enganam com isso. Os missionários vão pensando que isso não funciona. Isso funciona.
É uma luta espiritual. Você tem que ir lá e buscar em oração, buscando a Deus, para vencer isso. Lutero fala que, eu estou citando muito Lutero aqui, não sei porquê, Lutero fala que o diabo ele tem os seus milagres. O diabo ele tem os seus milagres para enganar as pessoas. Mas o que de fato salva a pessoa não são milagres. Porque todas as pessoas que Jesus curou, morreram. Cristo veio para fazer uma obra maior, que salva tanto o corpo quanto a alma do inferno. É uma obra que se apresenta numa cruz no Calvário. Uma obra que se revela lá no sofrimento do nosso Senhor. É lá que nós encontramos a salvação. Amém? Rapaz, a live já tem 51 minutos, cara. E a gente ainda falta falar sobre... o que é conversão. O que é a conversão. Eu não sei como fechar essa live, a gente pode começar outra. Eu acho que não vai dar, Você que sabe. Eu acho que 9 minutos para a gente explicar o que é conversão é um trabalho da hora, né? Realmente. Eu não sei se eu fecho essa e abro outra. E aí, o que você me diz? Ou a gente continua assim até o minuto terminar? O que você fizer aí, pra mim tá feito. Tá feito, né? Faz assim, eu vou fechar essa e vou iniciar outra. Rapidinho. Ok.